Entra aí. Ei, som.
Ei, som. Boa noite aos que estão aqui presentes conosco. Boa noite aos que nos assistem por meio da tecnologia. Hoje nós temos outra vez o privilégio e a oportunidade de ao Senhor louvarmos, o nome dele bendizermos. E o meu coração e do Rogério, os nossos corações estão mais alegres, pois o nosso irmão Moisés se faz acompanhar hoje da irmã Janine. E quando a irmã Janine não está no culto, eu fico preocupado com as minhas piadas sem graças, porque ninguém ri. Quando eu entrei e vi a Janine, meu coração parece que derramaram um bálsamo no meu coração. Eu falei, puxa vida, hoje eu posso brincar que vai ter alguém que vai rir. Assim como ri também das brincadeiras sem graças do Rogério. Você que já está acompanhando aí, já viu que o nosso espírito está bem alegre, bem descontraído. Você que nos assistirá em algum outro momento também poderá perceber isso, pois nós temos a alegria de estar na casa de Deus. O fato de brincar não quer dizer que negligenciamos a seriedade que há em se pôr em nome do Senhor, em se autocredenciar como quem fala em nome de Deus. Temos essa absoluta consciência de que temos um livro, esse livro é a palavra do Senhor. Temos um livro que é o nosso manual, que é o que nos conduz, o que nos ensina, o que nos corrige. E esse livro nos diz que nós precisamos descalçar os nossos pés todas as vezes que estivermos diante do Senhor, o Criador de todo o céu, de toda a criação, da terra, do cosmos, de tudo aquilo que existe, o que conhecemos e o que também não conhecemos. Temos a tranquilidade no coração de ter a cruz ao nosso favor, a nos proteger dos nossos pecados ante a santidade de Deus. Mas nós sabemos que a cruz não anula a nossa responsabilidade. A cruz resolveu o nosso problema da incapacidade de não podermos alcançar o padrão que Deus exige de nós. Mas sabemos que a cruz que nos resolveu o problema da incapacidade não anulou a nossa responsabilidade de termos a nossa consciência diante do Senhor e fazermos aquilo que nós podemos. Eu costumo dizer, e já digo isso há algum tempo, Deus não fará o que você pode fazer, assim como você nunca fará o que não pode e o que somente o Senhor pode fazer por você e por mim. O que isso quer dizer para nós? A nossa parte nós precisamos fazer, tendo o coração aliviado de que aquilo que nós não podemos, Ele não fará. Na verdade, Ele já fez, porque na cruz Ele resolveu todas as coisas para nós e louvamos a Deus por isso. Se você puder, eu te convido a compartilhar esta transmissão, de preferência com aquelas pessoas que você sabe que precisam ainda ser alcançados pela revelação do Evangelho em suas vidas. Que você possa abrir salas virtuais, compartilhar no próprio Facebook, ou no Instagram, como também está sendo transmitido, ou no WhatsApp, enviar esse link, não para que haja uma promoção midiática da Igreja do Barro Branco, pois isso é uma grande ilusão, mas para que vidas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Pois bem, com o Ministério de Louvor, nós cantaremos ao Senhor em adoração nessa primeira parte da celebração. Você que está no conforto do seu lar, talvez no seu quarto, ou quem sabe na sua sala, não sei exatamente onde, mas se você puder, eu te convido a se comportar como se no templo você estivesse, para que as distrações não lhe impeçam nem de adorar ao Senhor, nem tampouco de ouvir a sua palavra, que vai começar a ser cantada nesse exato momento. E nós terminaremos refletindo nela, propriamente dita, nas Escrituras Sagradas. Então, que onde quer que você esteja, que você se comporte como se estivesse num culto ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado através da sua reverência e da sua veneração ao seu santo nome. Comigo, eu te convido a orar nesta hora. Bom Deus, eterno Pai, louvamos-te por tua grandeza, bondade e, sobretudo, misericórdia, que não tem fim, sendo esta a causa de estarmos aqui outra vez nesta noite.
Senhor, que esta bondade, que esta misericórdia que é pronta, que nos socorre e nos acolhe a cada dia, possa fazer com que esta celebração ao Teu nome alcance o coração daqueles que estão desesperançados, e que a esses corações o Senhor na eternidade escolheu falar, e que nós sejamos aqui instrumentos para que o Teu Espírito, para que a Tua palavra utilize-nos e promova o que o Senhor já deste para todos e cada um de nós: a libertação, a salvação, a restauração, a cura da alma, a cura da mente, a cura do corpo, a cura para a eternidade. Use-nos, Senhor, como disse a cantora, como um farol, como uma ponte, como um abrigo. Que o Senhor alcance os corações que necessitam nessa noite, e que sejamos nós vasos de barro, de modo que a glória seja única e exclusivamente Tua, Senhor, não a nós. Toda glória e todo louvor a Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas e de toda a existência. Receba-nos em Tua presença, perdoe o nosso pecado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Ministério de Louvor. Do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Condenado
Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez para adorá-lo, engrandecer o seu nome. Sabemos que Ele se faz presente aqui no templo conosco, e aí onde você está na sua casa. Que não cesse a sua adoração, que não cesse o seu louvor ao Senhor nesta hora. Junto conosco vamos entoar mais uma canção, e conosco adore ao Senhor nesta noite. Onde quer que você esteja, que você possa adorar ao Senhor com a sua vida, com a sua voz, com o seu coração. Na pessoa do seu Espírito, Ele está aqui no templo, na sua casa, Ele está em todo lugar onde aqueles que se chamam pelo seu nome se prostram como adoradores nesta hora. Você pode fazer desta canção uma oração? Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Se isso não é possível ser dito como uma verdade, você pode profetizar isso? Já estou crucificado. Ou fazer desta canção uma oração, Com Cristo, pedindo isso ao Senhor. agora vivo, não mais eu. O que diz a Bíblia? Gálatas capítulo 2, versículo Já 20. estou crucificado. Não vivo mais eu, Cristo Com vive em mim. Cristo, agora vivo, não mais eu. Você pode dizer? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Precisamos crucificar nossa carne, nossas paixões, Cristo vive, porque Ele vive em nós. Aleluia. Por isso podemos resistir ao pecado, porque Ele vive em nós. Cristo vive em mim. Podemos resistir ao desejo, porque Ele vive em nós. Cristo vive em mim. Pode dizer aleluia. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Por quê? Agora vivo, não mais eu. Repita outra vez conosco e diga: Já estou crucificado. por isso podemos. Agora vivo, não mais eu. Com a força que Cristo nos dá, podemos todas as coisas. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Cristo vive em nós. Aleluia. Cristo vive em nós. Aleluia. Cristo vive em nós. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim.
ama? A mensagem. Aleluia. Você ama essa mensagem, meu irmão, minha irmã? Você que nos ouve, você ama esta mensagem? Então escute. Até morrer, eu a vou Proclame-a. proclamar. Proclame-a para ti, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Escute. Levarei. Não desista. Eu também. Não desista. Minha. Não desista da sua vida, da sua família. O chamamento que Deus tem com você. Por quê? Isso está garantido. Isso está garantido. Cante outra vez e diga. Escute. Sim, na cruz. Tudo que temos, devemos a esse ato na história. Um ato único, suficiente, Na cruz. irrepetível. Sua morte, Primeiro. a sua ressurreição. Nisso nos gloriaremos. E ao fim. Aleluia. Vou Aleluia. Obrigado por tua graça, Senhor. Obrigado por tua salvação. A despeito de sermos errantes, falhos e imperfeitos, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu vou pedir para que a irmã Rosane apenas fique. Obrigado aos demais irmãos do Ministério de Louvor. Ainda nesse espírito de contemplação do que fora mais sublime, excelso, gracioso, grandioso, que foi o sacrifício de Cristo na cruz por todos, mas também por cada um de nós. Eu faço essa redundância costumeiramente, para que nós tenhamos a ideia superlativa de que Deus salvou a todos, mas também microscópia de que Deus vê a cada um individualmente. Ele não morreu apenas por todos, Ele morreu também por cada um de nós. A teologia bíblica nos faz entender que Ele via-nos hoje, quando suportou a ignomínia, a dor, a afronta, o desdém, o descaso, o escárnio. Ele via-nos, por isso suportou. Pois sendo Deus, Ele apenas com um sentimento poderia destruir tudo que existe e recuperar o seu lugar de honra e de direito, de Senhor, de Criador. Mas Ele preferiu a morte temporária, para que você e eu tivéssemos perdoados os pecados, paga a dívida e reaberta a oportunidade de com Ele estar eternamente. Por isso que nós louvamos e bendizemos ao nome de Jesus, vez após vez, e faremos assim eternamente. Louvado seja Jesus, Senhor dos céus, da terra e do mundo dos mortos, por tua obra salvífica na cruz, que nos constrange, que nos enche de alegria, renova-nos a esperança de que um dia
Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Temos a esperança de que um dia a dor, o sentimento de fraqueza, de impotência e incapacidade, de vergonha, ao perceber o nosso pecado, dará lugar à incorruptível coroa da vida. E assim como os santos anjos, que não tentam e não são tentados, nós também estaremos, como no primeiro momento, revestidos de santidade e justiça. Estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei como é que você vê o céu, meu irmão. Eu não sei como você vê o céu. Mas eu, no meu particular, vejo o céu como um lugar maravilhoso, mas ao mesmo tempo dinâmico, gracioso, festivo e alegre. Pois eu não consigo conceber aquilo que Jesus disse, em outras palavras, que seria infinitamente melhor do que o que está posto como algo chato, burocrático. Então, embora eu queira muito louvar com os santos anjos, aquele grande coral, eu também me percebo fazendo coisas maravilhosas, das quais que eu ainda não as provei. Mas aquilo que me traz prazer e contentamento ao coração, eu imagino que eu tenho garantido a eternidade com algo muito melhor, muito além. Porque se você consegue se maravilhar com a perfeição da natureza, com o canto dos pássaros, com o bravio do mar, com a imponência das montanhas e a fragrância das rosas e dos perfumes caros, imaginemos, pois, o que Deus não tem preparado para nós. Como disse Jesus, mas eu vou preparar para vocês um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejai-vos também. Essa palavra que muito conforta o meu coração, ela precisa confortar muitos corações que ainda não alcançaram isso. A Bíblia diz, e nós estaremos hoje aqui na reflexão, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é o que nos faz acreditar no que eu acabei de dizer aqui, que o que hoje me é motivo de dor, de tristeza, de não querer levantar, de não querer ir para casa, um dia isso tudo vai passar, e eu estarei diante do Senhor, vivendo uma vida de perfeita tranquilidade, perfeita harmonia. Só que esse sentimento ainda está obscuro para muitas pessoas. Hoje eu disse para um amigo, eu junto com a igreja orarei pela sua causa. Esse amigo vive um dilema muito grande e tem muito pesar e tristeza sobre o seu coração. Eu não sei se ele está me ouvindo agora, mas é possível que ele me ouça, se não agora, em algum outro momento. Eu disse, nós estaremos orando por você, meu amigo, porque eu acredito no Deus da restauração, no Deus que restaura a alma para a eternidade, mas no Deus que também restaura a família, no Deus que restaura os matrimônios, no Deus que põe sobre a mesa o pão de cada dia, ainda que a porta do emprego esteja fechada, pois Ele é o Senhor do céu, da terra, do passado e do presente, como tem na palma das suas mãos o futuro, dentro da eternidade. E essa pessoa é objeto da nossa oração agora, que eu pedirei para que a irmã Rosane esteja fazendo diante do Senhor, apresentando esta pessoa, que não há necessidade de dizer o seu nome aqui dito, mas junto com esta pessoa, muitos outros irmãos nossos, como pessoas que talvez não conheçamos, estejam nesta hora necessitados da graça, do socorro do Senhor. Jesus disse que nós deveríamos orar uns pelos outros, que nós deveríamos interceder ao Pai no nome dEle, uns pelos outros. Então te convido nesta hora, você que está aqui no templo, você que está no seu lar cultuando, a fechar os seus olhos. Se você puder dobrar os seus joelhos, se você não puder, fique em pé. Mas eu te conclamo, eu te convido a clamarmos nesta hora para o Deus da eternidade, que Ele socorra aquele que está desesperado porque não sabe o que colocará na mesa no dia de amanhã para a sua família. Que Ele socorra aquele que está com o coração dilacerado porque está vendo a sua família esvair-se das suas mãos sem nada poder fazer. Tantos outros que estão com entes queridos condenados pela medicina. Famílias que estão atrás dos seus entes queridos, que estão presos no mundo dos vícios, do tráfego, de tantas outras coisas ruins. Mas que o Espírito Santo pode até eles nesta exata hora e trazer consolo ao seu coração. Eu te convido, oremos, por favor. Deus querido, Pai, na Tua presença, Senhor, eu me coloco nessa hora, Senhor, juntamente, Senhor, com os Teus filhos, Senhor, que agora se ajoelham, Senhor, aos Teus pés.
Quero agradecer o teu nome, Senhor, pela sua soberania, pelo seu amor, pela sua onipotência, onipresença, onisciência, pelo seu amor, Senhor, que nos constrange, Pai. Eis aqui, Senhor, clamando a Ti, Senhor, que nunca nos falte, Senhor, a misericórdia, a graça, Senhor. Deus querido, a Tua presença é real nesse lugar, Senhor. Amém. Espírito Santo, vai de encontro aos corações, restaura Forte, vidas, Jesus. salva, Senhor, cura Salve, e liberta, Deus. Tu és o mesmo Salve, ontem, hoje, será eternamente, Senhor. Pode todas essas Nesses coisas. tempos, Senhor, que estamos vivendo, tempos Somente difíceis, que isso, Senhor, não possa sair de nós, Deus, porque o Teu amor, Senhor, está sobre nossas vidas, Senhor, e a Tua misericórdia, Senhor. Deus querido, eu te peço em especial, Senhor, por essa pessoa. Eu não conheço, mas Tu o sabes. Tu és aquele que sonda e conhece os corações. Vai de encontro, Senhor, à necessidade deles, Senhor. Restaura, Senhor, famílias. Deus, aquele que não tem o que colocar na mesa hoje, que não tem como, Senhor, falta de esperança. Deus, Tu és o Deus da providência. A Tua palavra diz que fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, Aleluia. e nem a sua descendência mendigar o pão, Queremos Senhor. assim, Jesus. Tu és aquele que cuida de nós em cada detalhe, Senhor. Que possamos, Senhor, nos ater a isso. Que possamos, Senhor, nos voltar para Ti, Senhor. Senhor, Deus querido, coloca a esperança, Senhor, nos corações, as mentes, Jesus, toma nas Tuas mãos, ó Deus, cada um, Senhor, que está do outro lado, Senhor, assistindo esse culto, salva, Senhor Jesus, Amém, Jesus. em nome de Jesus, Senhor, renova a nossa fé, Deus, Tu és o mesmo, Senhor, que nós não venhamos desistir, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, ela nos anima, ela nos renova, em nome de Jesus, ó Deus, toma nas Tuas mãos, estamos aqui ajoelhados, Senhor, porque aqui, Senhor, tem um povo que Te clama, Louvado Senhor. seja A o nossa Teu nome, esperança está em Ti. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Porque Tu és o Deus do impossível. Aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, Tu podes. Deus, Aleluia. quantos, Senhor, estão à busca de um milagre, Senhor. E só Tu tens, Senhor, para oferecer, ó Deus. Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, milagre da cura da Aleluia. mente. Milagre, Senhor, da salvação. Milagre, Senhor Jesus, do corpo físico. Toma nas Tuas mãos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Consolador. Vai de encontro. Nós oramos a Ti, porque cremos. Nós sabemos em quem temos crido. Aleluia. Aquele que morreu por nós, morreu e ressuscitou, deu a sua vida. Já estamos crucificados contigo, Senhor. Já estamos crucificados contigo, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, nossas vidas, Pai. Te Para a glória do clamamos, Seu nome, ó Deus. Eu Te clamo, Senhor, em nome de Jesus. Ser conosco e receba a nossa adoração. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Rosane. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada hoje em Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. E enquanto você procura, e antes de lermos propriamente dito, gostaria de objetivamente transmitir para a igreja que no próximo domingo, dia 12, nós retornaremos com as nossas atividades presenciais. A partir do próximo domingo, dia 12 de julho, nós retornaremos com as nossas atividades presenciais, sendo uma celebração matutina, entre 9 e 10 da manhã, e uma celebração vespertina ou noturna, das 19 às 20 horas. Em ambas as ocasiões, nós faremos um controle, se é que eu posso utilizar essa palavra, e nós nos creditaremos da boa mão e vontade das irmãs secretárias da igreja, irmã Janine, do Moisés, irmã Vanessa, do Edgard, para que nos auxilie numa ferramenta única que será o grupo do WhatsApp da igreja, onde nós teremos do número 1 ao número 50 disponível para recebermos os nossos irmãos que não estejam doentes e que estejam cumprindo a quarentena em razão de possuírem problemas físicos
que lhes colocam num grupo de risco. Então, se você não está nesta quarentena mais abrupta e você não vai ao mercado, você não trabalha, você não vai à feira, eu entendo que você também não deva vir à igreja. Mas se você está trabalhando normalmente, se você está indo ao mercado normalmente, indo à feira normalmente, eu te convido para que a partir do próximo dia 12, como eu acabei de dizer, você esteja ávido e desejoso de ser um dos 50 na parte da manhã e um dos 50 na parte da noite. Nós faremos desta maneira para que não haja nenhum tropeço naquilo que a legislação impõe para o retorno das atividades religiosas. Tudo o que fora dito pelo governador do estado do Rio de Janeiro, autoridades sobre nós, com relação à asepsia, ao cuidado, à segurança, nós cumpriremos à risca. Então, no próprio grupo do WhatsApp, junto com a relação dos nomes, estarão já prévio ali as orientações de que nós não teremos atividades com crianças, não poderemos, como em qualquer outro lugar, receber pessoas que estejam resfriadas ou com gripes. Logo poderia ser uma pessoa com suspeição da doença que tanto nos assola, bem como a obrigatoriedade para os participantes da utilização de máscaras e higienização, como você já deva estar acostumado, se você vai ao supermercado, se você já foi ao shopping center após a reabertura. Então, assim, irmãos, seguindo todas as orientações, parte dos líderes da igreja, que nós denominamos os oficiais da igreja, se reuniram, tratamos tudo o que é necessário, nos programamos. Nós queremos que você que já está há 90 acho que nós tivemos a última atividade, se não me engano, foi dia 22, se eu não me engano. Então, dia 22 agora 90 dias, hoje é dia 4, aproximadamente 102 dias, aproximado. Você que está há 100 dias aproximados, sem vir ao templo, nós esperamos que você se surpreenda positivamente, pois nós estamos desde alguns dias atrás, nos mobilizando para que esse local para você ainda esteja melhor cuidado e organizado do que quando pela última vez você aqui esteve. Mais uma vez contando com a ajuda dos irmãos, dos homens da igreja, das irmãs, que ainda terão pela frente nesta semana um grande trabalho de asepsia. Tomaremos todos os cuidados, como foram ali colocados, entre uma celebração e outra, para que você não, somente aqui, a nossa oração e cuidado é que você jamais seja alcançado por esta enfermidade. Mas nós faremos de tudo para que não seja aqui o local onde você, porventura, possa vir a contrair esta malignidade. Esta, então, é uma informação oficial para a igreja. A partir de amanhã, um determinado horário já estará disponível no grupo do WhatsApp da igreja. Bom, eu não estou no grupo do WhatsApp. Você tem duas opções. Ou você entre, ou você converse com alguém que está e peça para que o seu nome lá seja assinalado. Num primeiro momento, retornaremos domingo, dia 12, e faremos uma avaliação da experiência. Conforme for, nós vamos retornando aos poucos as nossas atividades, até que a normalidade seja alcançada. E que Deus assim seja glorificado em nossas vidas, e que você tenha uma grande alegria ao ouvir isso, porque o Salmo de número 122, se não me engano, no verso 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós faríamos aqui uma pequena adaptação na redação. Alegrei-me quando me disseram, está permitido voltar à casa do Senhor. Que não seja essa uma heresia, que eu esteja aqui a proferir. Maiores informações nos nossos grupos, nas nossas mídias, serão passadas a todos os irmãos. Você pode dizer glória a Deus, você que está aqui? Você que está em casa, só que está em casa, pode dizer assim, uhul, é que está em casa. Não ouvi daqui, mas acredito que os mais desprendidos falaram. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8, a reflexão bíblica diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Eu gostaria de hoje refletir com você sobre o perigo da incredulidade e as implicações da incredulidade. Quando eu aqui assinalei duas vertentes possíveis e calamitosas da incredulidade. A incredulidade é sinônimo de desobediência
Desobediência pode ser entendido como indisciplina, como insubordinação e rebeldia, pois se deixou de observar uma ordem ou uma determinação. A incredulidade também tem uma outra via tão calamitosa quanto esta, que seria a falta de fé. O não acreditar, que nós usamos na teologia, uma palavra que também quer dizer isso, ceticismo. A incredulidade em suas vias calamitosas, a desobediência e o ceticismo. Quando nós ouvimos ou lemos esta palavra escrita aos Hebreus, quando o autor no capítulo 3, após falar, o livro de Paulo, assim acredito eu, não posso afirmar, mas acredito eu que a carta de Paulo aos Hebreus, ela trata de muitos assuntos, mas todos eles voltados para a obra de Cristo, para a pessoa de Cristo. Quando nós vimos no capítulo de número 3, assim como eu acredito, Paulo falando aos hebreus que estavam no seu tempo, como a todos os demais cristãos, ou ouvintes da palavra do Senhor, ele está aqui lembrando-nos, no passado e no presente, como quem faz um grande alerta. Essas palavras de Paulo é uma citação de Salmos 95, versos 8 e 9. Os Salmos 95, 7 e 8, diz exatamente isso. Se hoje ouvires a voz, não endureçais os vossos corações, assim como fizeram os vossos antepassados. Aí agora, uma citação ao que o povo de Israel fez no deserto. Hoje, o Espírito Santo diz para mim e para você, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. De uma maneira mais clara e objetiva, eu diria, se você está me ouvindo nesse exato momento, seja esse exato momento o presente, o dia 5, às 19h40 aproximadamente, ou se o hoje para você é segunda, terça, quarta ou quinta-feira, numa ocasião onde você está assistindo uma gravação, o que essa palavra, essa reflexão quer dizer é, se o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração acerca de alguma coisa, não endureça o seu coração. Para ser mais claro ainda, se esta palavra te pedir algo, atenda. Se esta palavra condenar algo em sua vida, a recomendação é, arrependa-se. O que esta palavra te pedir, o Espírito Eterno diz para nós, não endureça o seu coração. Endurecer o coração seria sinônimo de rejeitar a instrução. Seria sinônimo de estar indiferente para com a recomendação. Endurecer o coração é praticar o desdém, ainda que de maneira indireta. Porque endurecer o coração é fazer exatamente o que Jesus disse para que não fosse feito. Aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Esse texto, como eu disse, ele faz menção ao que o salmista falou quando estava citando ao que eu chamo a geração dos peregrinos no deserto por 40 anos. A geração dos peregrinos no deserto por 40 anos são aqueles que obtiveram os sinais mais miraculosos e angelicais em toda a história. A geração do povo hebreu, que conviveu 40 anos no deserto, eles viram mar se abrir, rio se abrir, eles viram fogo do alto a baixo, como, imagina você uma lâmpada incandescente, a Bíblia não diz exatamente a sua extensão, mas diz a Bíblia que era como uma coluna de fogo. Você imagina, aperceba-se, você estando como igreja hoje, Batista no Barro Branco, e de repente por ausência de energia, de repente Deus, por bondade e misericórdia, fazer vir do céu uma lâmpada incandescente, gigantesca, que iluminava e aquecia as noites gélidas no deserto. Nós sabemos que o deserto é um dos lugares mais inóspitos da criação, porque ele é tão quente quanto frio, num período curto de 24 horas. Durante o dia,
O sol é escaldante, podendo elevar a temperatura acima de 50 graus. E durante a noite é tão gélido, podendo trazer a temperatura para baixo de zero. E Deus, ele foi tão misericordioso, que à noite, durante o frio e o escuro, existia uma coluna de fogo. E durante o dia, quando o sol era escaldante, existia uma coluna de nuvem. A geração que mais teve contato com os sinais miraculosos e angelicais, diz a Bíblia que quando Moisés subiu para receber o decálogo, os 10 mandamentos, ouvia-se estrondos de raios e trovões, e o monte pegava fogo, mas a vegetação não se queimava. E o povo assistia tudo aquilo a metros, centenas de metros de distância, e ouvia e via, e viram um homem, ao que alguns teólogos acreditam, por inferência, que talvez Moisés fosse um anjo, por causa da maneira como ele se apresentou a nós. Como pode o único homem que esteve diante de Deus e não morreu? Como pode o homem que morreu no alto do cume, ninguém nunca soube para onde foi parar o seu corpo? Como pode o homem que teve a ousadia de dizer para um oceano, abra-se, e aquele oceano se abrir? Esse povo, que nas minhas anotações e na minha percepção, foram aqueles que obtiveram, alcançaram sinais miraculosos e visões angelicais, estiveram sob a influência e orientação do maior líder de toda a história. Moisés é considerado o maior líder de toda a história, ao ponto de Deus dizer assim, para Miriam e Arão, seus irmãos, de carne, olha só, quando eu quero falar com um ser humano, eu para ele falo por meio de visões e através de profetas, mas com Moisés, o meu servo, eu falo face a face. A geração que teve mais sinais, tem pessoas que estão aqui como eu, Senhor, mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto. Tem pessoas que estão, Senhor, eu quero ver algo da tua parte. Tem pessoas que estão pedindo isso. Aquela geração, eles viam isso dia após dia, quando não tinha mais o que comer, de repente no horizonte, no meio do deserto, no nada, uma nuvem de o que poderíamos chamar de codornas, ou aves pequenas, vieram voando e caíram a sua faculdade, ou seja, numa posição que eles pudessem facilmente pegar e comer. Quando não tinha água no deserto, senão uma rocha imensa, Moisés, ao tocá-la, a água simplesmente saiu do meio da rocha. Ora, a geração que mais obtiveram, aqueles que mais obtiveram sinais miraculosos, visões angelicais, estiveram sob a influência e orientação do maior líder constituído por Deus. Ainda assim, foi a geração que mais se tornou depravada diante do Senhor. Ora, é passível você e eu pensarmos ou concebermos a ideia de que se nós tivéssemos tido acesso, que obtiveram alguns homens que viram o Senhor, que tiveram contato com o transcendental, às vezes em nosso coração nós pensamos, acho que eu seria muito mais de Deus do que de mim mesmo. Parece-me somente a mim, que não necessariamente seria. Aqui eu faço algumas citações análogas a essa concepção. A geração que mais obtiveram, ou aqueles que mais obtiveram, sinais miraculosos, visões angelicais, e que tiveram o maior líder de toda a história, se tornaram a mais depravada, tornaram-se a mais depravada, a mais hostil, a mais ingrata, irreverente, ao ponto de todos, com pouquíssimas exceções, se não me engano, 2 famílias, a de Josué e a de Caleb, não foi apenas Josué e Caleb, a sua família, todos, com 2 exceções, daqueles que tinham 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Parece-me que não necessariamente será uma igreja bem estruturada, com programa para família, para casais, para criança, para jovem, para adolescente. Parece-me que não necessariamente a liderança, influência e instrução de um líder capaz espiritualmente, teologicamente, nos será garantia de alcançarmos fé para crer e não desobedecer. Parece-me
que é possível você e eu realizarmos sinais miraculosos ou assistirmos sinais miraculosos, alcançarmos experiências com Deus de estarmos com o rosto prostrado no chão, com um prazer indizível na alma, sermos acometidos de um choro profundo e ainda assim sermos acometidos de apostasia ao ponto da depravação, tal como esta geração dos peregrinos por 40 anos no deserto. A incredulidade nas suas duas vertentes aqui citada por mim, ela pode alcançar todos sem exceção. A incredulidade que pode nos levar à desobediência, à inobservância aos estatutos de Deus, à lei de Deus. A desobediência à lei de Deus, a inobservância aos preceitos de Deus nos leva à autodestruição, como diz a Bíblia. Porque o pecado consumado, ele gera a morte. A incredulidade que nos leva à desobediência também nos leva ao ceticismo de não crer. E aquele que não crê no Filho unigênito de Deus, ele não será condenado no juízo final. Ele já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Eu lembro-me quando eu era criança, me disseram que pecar contra o Espírito Santo era ficar de olho aberto quando alguém estava sendo usado por Deus numa profecia. E quando alguém começava a falar umas coisas fora da língua portuguesa, eu já fechava os olhos, colocava as mãos e botava a cabeça entre a perna. Meu Deus, eu não posso pecar contra o Espírito Santo e perder a salvação. Assim eu cresci, e assim aprendi. Os anos vai passando e a gente começa a entender que blasfemar o Espírito Santo é algo muito mais perigoso. Porque você sabe o que é blasfemar ao Espírito Santo? É você crer naquele que ele testifica. Porque foi o próprio Jesus que disse: eu vou para que o Consolador venha e ele testificará de mim para vocês. O único pecado que não tem perdão é exatamente blasfemar o Espírito. E o que seria blasfemar o Espírito? É ser desobediente à sua voz. Porque o texto é claro. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De sorte que aquele que não crê, verso 17, já está condenado. Blasfemar ao Espírito eterno é em razão da incredulidade, não acreditar, em razão do ceticismo na obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Quando a incredulidade me leva à desobediência, eu destruo a minha vida, eu destruo a minha família, eu destruo a minha saúde, eu destruo o meu casamento, eu destruo a minha vida profissional, porque a desobediência me leva ao pecado. O que o pecado traz consigo? A morte, física, psíquica, emocional e o pior, espiritual. A incredulidade pelo viés calamitoso da desobediência traz morte, mas a morte mais tangível, morte da vida, da família, do casamento, das relações entre pais e filhos, irmãos. A incredulidade que gera desobediência. Mas a incredulidade também gera um outro problema que é muito pior do que aquele. Porque fora o próprio Espírito que disse na boca do seu profeta, que narrou a vida e a biografia de Jesus: não temam aquele que pode matar apenas o corpo. Temam aquele que pode lançar a sua alma nas trevas eternas. A incredulidade que pode nos levar ao ceticismo, de não crer, no sentido de acreditar e se entregar a essa salvação, pode nos levar para a danação eterna. Nós falamos de inferno pensando num lugar quente, escuro e que tem fogo, humanamente falando, fisicamente falando, quimicamente falando, é até um tanto antitético. Como pode um lugar ter fogo, frio, escuridão ao mesmo tempo? Se tem fogo, tem luz. É uma questão lógica. Eu concebo a ideia do inferno e da danação eterna de uma forma muito mais simples e muito pior do que um lugar que pode ser escuro, quente e ter fogo ao mesmo tempo. Eu concebo a danação eterna num local da completa ausência de Deus. Porque toda alegria, toda vida, todo prazer, toda contentação, ou todo contentamento, melhor dizendo, tudo aquilo que é bom reside em Deus. E tudo o que não presta está fora de Deus.
Um paraíso, seja as Maldivas, ou seja uma ilha paradisíaca que você vê pela televisão, pelo Instagram e fica, se um dia eu lá puder estar, um paraíso, onde Deus não esteja, é o caos personificado. Eu disse certa feita para alguém, que estava sendo bombardeada pelo inimigo das nossas almas, estava concebendo a seguinte ideia: eu não consigo mais conceber Deus que permite a morte, Deus que permite a dor, Deus que permite o sofrimento. Ele disse assim para mim: pastor, ainda mais, eu acho que Deus é um ser, não lembro exatamente a expressão que ela utilizou, não foi nem bem arrogante, mas eu concebo Deus como um ser que depende que nós massageemos o seu ego. Deus é um ser que precisa de pessoas ficarem ali, baixando diante dele, dizendo: ó, tu és o poderoso. E quando ela disse isso para mim, eu não tive palavras para responder lá naquele momento. Eu disse: olha, você não está correta na sua análise. Deus, ele não pode ser isso. O Deus que eu creio, ele não é assim. E aquilo muito me inquietou. E num determinado momento, orando, conversando, lendo, o meu coração se encheu de alegria, quando para mim alguma voz disse: Deus deseja-nos perto dele, não porque ele necessita de adoração para massagear o seu ego. Deus deseja-nos perto dele, porque ele sabe que somente nele está a vida, a alegria, o contentamento, a suficiência. Deus não precisa de adoração, ele deseja a sua adoração, porque ele sabe que longe dele ou fora dele, eu jamais teremos vida. E eu louvei a Deus por esta revelação, e eu louvei a Deus por esta percepção. Como seria possível? Eu acredito, e já tenho dito isso há algum tempo aqui na igreja, o Espírito Santo sempre convida à reflexão aqueles que com ele quer falar e deseja falar da maneira exata. Eu acredito que é possível. Eu tenho por certo que alguns que assistem-me ao vivo, poderia assim dizer, ou que me assistirão numa outra ocasião, num determinado momento dentro da existência, é possível que estes foram, no sentido de já estiveram próximos de Deus, foram e já estiveram no ciclo de amizade com Deus, mas possivelmente, ocasionalmente, estes mesmos agora estão apostatados na fé, corrompidos pelo pecado, logo errantes no caminho. Se estão errantes no caminho, assim estão, porque não mais conseguem ouvir a voz de Deus e a esta atender. Olha o que o texto diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Se porventura você reconhece que o seu caminho, ele é errante, que a sua vida hoje é uma fábrica de concepção de pecados, o que a Bíblia está dizendo, hoje, você precisa ouvir. Ao ouvir a voz de Deus, você precisa abrir o seu coração, permitir que aquele que começou a boa obra lá na cruz, ao que nós acreditamos, no ano zero da nossa existência, ou melhor, da nossa contagem, aquele que começou lá na cruz a obra, ele termine e conclua na sua vida a obra que ele iniciou. Se você hoje ouvir a voz de Deus, atenda a esta voz, obedeça ao que essa voz está dizendo para você. Não permita que a desobediência, que seria indisciplina, insubordinação, rebeldia, ou não permita que o ceticismo, que seria o não crer, o duvidar, não permita que isso continue lhe empurrando para o caminho errante, para o caminho que nos leva a passos largos à perdição. Ontem, sim, eu acordei, propositadamente acordei o meu filho Davi. Uma alegria acordá-lo, ele não quis acordar, e aí, ele, depois de um tempo aí da nossa vida, voltou para a nossa cama. Está difícil, eu já dei dinheiro para a Raquel tentar tirar ele da nossa cama, ela conseguiu por uma semana, falhou de novo no seu propósito, e ele está lá na nossa cama. Ô Jesus, tira o Davi da minha cama, Jesus, com saúde, segurança e alegria. Ore comigo, por favor, nesse sentido.
E ele não quis acordar, eu tentei acordar ele, era 6 e pouca da manhã, comigo assim, quer fazer as coisas comigo. Érica diz que o meu lado da cama tem algum problema, que eu não consigo ficar muito tempo. Eu puxei ele, literalmente falando, eu brinquei no pé dele, não quis acordar, eu puxei. Não, papai, estou com sono, papai. Eu falei, não, tu não quer ir comigo? Tem que acordar, vamos embora. Porque ontem cedo eu tinha marcado com o João Milton, 7 horas da manhã aqui na igreja, para nós irmos comprar materiais para a obra. Se você puder aproveitar e fazer aqui um comercial, os membros da igreja, estamos pintando o paredão aqui, tem a frente para pintar. Se você puder, se você chega às 6 horas da tarde, procure usar que o João Milton, olha, eu posso doar 1 hora essa semana de trabalho, venha nos ajudar. Nós queremos, como eu disse no início da transmissão, causar uma impressão ainda muito melhor. O nosso templo nunca foi desleixado, eu acredito que você concorde comigo. Nunca foi. Por uma questão de cuidado e amor que os nossos irmãos têm. Mas a nossa intenção é que você tenha uma impressão ainda muito melhor. Pois bem, tirei o Davi da cama. 5 minutos lutando com ele, entendendo aquele tempinho ali, aquela preguiça, aquela coisa toda. Ele foi ficando espertinho, escovou o dente, o papai escovou o dente dele. Um amor só, irmãos. O Davi, a Kathleen está aqui, a Raquel também sabe que quando é para ele ser amável, ele é amável. Quando é para ele ser detestável, ele também consegue. Ele varia, sabe assim, ó, de 0 a 100, numa velocidade incrível. É o Davi. E aquele amor todo, aquela coisa toda, aí ele sai, a primeira coisa que ele faz quando sai é fazer uma besteira enorme, que ele sabe que eu odeio. Eu falei, meu Deus, como pode? 7h05 da manhã, esse menino já aprontando, Senhor. Eu olhei para ele e falei, Davi, meu filho, você acabou de acordar, meu filho. Papai teve um trabalho terrível para acordar você já está fazendo besteira a essa hora. Ele me olhou com aquela cara de que ainda estava acordando, mas sabia a besteira que tinha feito. Eu fiquei pensando, meu Deus, parece que não tem jeito. Todo dia eu falo a mesma coisa com Davi. O dia passou, ele veio para cá, fez um monte de besteira aqui, também fez muitas pessoas que estavam aqui sorrirem, por ser uma criança, e o dia passou. Hoje, quando eu estava no finalzinho da tarde, aliás, final da manhã, refletindo sobre esse sermão, o Senhor me lembrou do que eu havia pensado ontem acerca do Davi. E quando eu pensei no Davi, eu pensei no seguinte, proponho para você uma reflexão, que você vai responder de forma retórica. Pelo fato de amar os nossos filhos, deixamos de castigá-los quando avisado eles estão acerca do que não podem fazer? Você deixa de castigar o seu filho? Se você é um pai e uma mãe que entende a responsabilidade do ser, você não deixa. Porque eu acordei o Davi com tanto amor, ele é pequenininho, né? Tudo que é pequenininho, aquela coisa toda. Mas quando ele fez aquela besteira, o meu amor se transformou numa raiva tão grande, que a vontade era, volta para sua cama e durma. Ele não deixará de cumprir a sua palavra, que é a sua justa justiça, se eu, que como diz a Bíblia, sou mau, abro aspas, sei corrigir o meu filho, você acha que Deus não nos corrigiria, sendo Ele perfeito? Eu gostaria de levar-nos a esta reflexão, para nós entendermos que esta palavra, ela se cumpre todos os dias nas nossas vidas. Em algumas ocasiões que eu estou conversando com pessoas que estão destruídas, eu digo assim, olha, existem 2 possibilidades. Ou você está colhendo o que você plantou, porque você errou e tropeçou, ou Deus está te provando por uma razão que Ele não me revelou. Só existem 2 possibilidades. O que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para você? A Bíblia ela é bem clara. Se nós nos portarmos como a geração dos peregrinos por 40 anos no deserto, nós morreremos. Morreremos fisicamente, morreremos matrimonialmente, conjugalmente, morreremos familiarmente, morreremos financeiramente, morreremos profissionalmente, porque o salário do pecado é a morte. É o que Deus disse, é o que o Espírito Santo falou pela boca do que, como eu acredito, foi o apóstolo Paulo quando escreveu aos Hebreus. Se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque do contrário, você cairá, incorrerá no mesmo erro dos peregrinos durante 40 anos no deserto. E porque Deus não pode negar a si mesmo, a alma que pecar
será essa que morrerá. Aí novamente eu enfatizo o texto no seu pormenor. Se hoje, é como se Deus estivesse dando outra vez uma oportunidade ímpar para você. Se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Romanos capítulo, versículo 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com que tudo que escrito nele está. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso em tudo. Deuteronômio capítulo 6, verso 8 e 9. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Por quê? Por quê? Provérbios capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aí mais uma vez, a analogia do filho Davi teve total sentido na reflexão. Eu disse para mim, eu não posso deixar de ensiná-lo. Todas as vezes que ele errar, ainda que eu me chateie, eu vou continuar ensinando. Porque se não houver profecia, o povo se corrompe. Há uma grande responsabilidade sobre você, pai e mãe. Não abra mão. Você como eu fomos. Todos os nãos de mamãe eu lembro de cada um deles. Mas se ela insistisse menos um pouquinho, talvez nem aqui com vocês eu estaria a falar. Nunca é errado fazer o que é certo. Você não tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser pai e mãe dele. A amizade vai ser consequência de como ele vai receber o seu ser pai e ser mãe. Tem muitos amigos de filhos que estão os entregando para o mundo, para a masmorra, para o pecado, para a destruição. Se não houver profecia, o povo se corrompe. O sábio falando nos seus provérbios. Se não houver instrução da palavra, a igreja se perde, se mancha no pecado, se perde no abismo. Hoje, se o Espírito Santo estiver falando no seu coração, não o endureça, abra o seu coração. Permita que ele conclua a obra que ele fez. Eu assim escrevi por acreditar, eu afirmo, por acreditar, que não há ausência da voz de Deus a ecoar. Ele continua falando dos seus profetas desde a queda no Éden. Ainda hoje ele fala, e é através deste que vos faz ouvir. Outra vez ele fala ao nosso coração. Eu diria mais, Deus poderia falar aos nossos corações. Ele pode falar aos nossos corações através do sorriso de uma criança, das memórias das orações de nossa mãe, que talvez nem mais a tenhamos. Deus pode nos fazer ouvir a sua voz através da angústia por uma grande perda, ou simplesmente pela exuberância da formosura da natureza. Um pensamento interessante de Robert Browning diz assim: o toque do pôr do sol, a fantasia de uma flor, a morte de alguém, ou o final de um coro de Euríspides, são maneiras como Deus pode e fala conosco todos os dias. Uma flor pode falar com você como quem obedece à voz de Deus. Um pássaro pode falar com você como quem obedece à voz de Deus. A queda de uma cachoeira pode falar com você como quem obedece à voz de Deus. A morte de alguém, a sua criação. Eu quero concluir dizendo, onde reside o problema então? Hoje, o Senhor fala outra vez ao nosso coração, obedeça-o, pois, Mateus 7, 26 e 27. Todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, encheram-se, transbordaram-se os rios, deram contra aquela casa e ela caiu. Vidas falidas, matrimônios falidos,
espiritualidades falidas, porque se ouve a voz de Deus, mas as ouve com o coração endurecido, e ao não obedecer à voz de Deus, João 3,18, cumpre-se, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Mateus 24, do 35 em diante, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será no dia da vinda do homem, na vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias que foram anteriores ao dilúvio, muitos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio levou a todos, assim também será na vinda do Filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que o vosso Senhor virá. Ore comigo. Bom Deus eterno Pai, que a Tua palavra encontre corações, ó Deus. Que respostas sejam aplicadas a muitas perguntas e interrogações. Que vidas possam entregarem-se a Ti nesta hora com arrependimento, com súplica, com pedidos de perdão de pecados, obras, atos. Que haja nessa noite, como fora na primeira oração aqui produzida, ou realizada, melhor dizendo, pela irmã Neuma, que haja hoje salvação, que haja hoje restaurações, que haja hoje arrependimento. Que a Tua palavra que nós começamos cantando-a, oramos-a, e agora nela refletimos nesta aplicação de sermão, ela possa encontrar corações e que estes estejam abertos, Senhor. E que a Tua voz seja atendida de maneira que o ceticismo e a desobediência sejam eliminadas de nós. Para que a Tua vida, Senhor, para que a Tua vida nos alcance. No nome de Jesus, o Teu eterno e amado Filho, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que você e eu tenhamos uma semana mais do que abençoada em Cristo Jesus. Que na próxima semana, se Deus te permitir, você esteja aqui junto conosco para celebrarmos o nosso Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a consolação do seu Santo Espírito esteja com todo aquele que ama e aguarda a vinda do Senhor. Após dizer Maranata, todo aquele que acredita nisso possa dizer: Deus abençoe a todos, uma excelente semana em nome de Jesus.